Queridos e queridas, sejam bem-vindos então ao nosso canal Sua Filosofia e aqui uma edição extra para corrigir e comentar um pouco as questões da UEL 2022 que rolou agora, nesse dia 6 de março, dia tão bonitinho. E o tema da UEL, né, versou aí sobre as questões da mulher. E nós tivemos 4 questões diretas de filosofia e eu vou, sem mais delongas, comentar aqui as 4. Peguei a prova 1, tá? Então é o gabarito 1. Vão ser as questões 10, 12, 21 e 29. Beleza? Vamos falar então da primeira questão aí. A questão sobre Aristóteles. Deixa eu mudar um pouquinho aqui. Boa, essa vai ser a configuração. Galera, ó, questão que fala sobre política, questão super interessante. Você sabe, o Aristóteles tem esse pensamento onde os principais participantes da polis ou dos assuntos políticos são os homens, né? Os que nós chamamos de cidadãos. Então vamos ver a questão direta ali. De fato, o homem livre manda no escravo da mesma forma que o marido na mulher e o adulto na criança. Nesses casos, as partes da alma estão presentes em todos esses seres, mas dispostas de modo diferente. O escravo não tem faculdade deliberativa, a mulher tem, mas não tem faculdade de decisão. A criança tem capacidade de decisão, mas ainda não desenvolvida. Deveríamos necessariamente admitir, então, que os mesmos se passam com as virtudes morais. Todos devem participar delas, embora não da mesma forma, mas na medida em que cada um cumpre a função que lhe é adequada. Beleza? Povo, então, deixa eu ver se eu ficar melhor. Ah, sim, fica mais legal. Então a gente está falando aqui dessa questão que comenta sobre o pensamento político do Aristóteles, presente nessa obra aqui, ó, a famosíssima Política, beleza? O que eu quero que você lembre? Para o Aristóteles, o homem nasce um animal político e nasce um animal racional. Isso quer dizer o quê? Que somos políticos porque precisamos da nossa comunidade e somos racionais porque temos 3 almas. A alma vegetativa, responsável pela nossa pulsão e crescimento. A alma sensitiva, responsável pelas sensações e paixões do nosso corpo. E a alma racional, capaz da deliberação, da decisão e do próprio raciocínio lógico. Beleza? O que o Aristóteles vai dizer aqui é que ela se manifesta de maneiras diferentes nas pessoas, correto? Então, de modo bem claro, são os homens que vão participar da vida pública. Então, isso te ajudaria muito, muito, muito a entender como é essa questão, como é a resolução dessa questão. Lembre que para o Aristóteles, todo homem ou toda a família é composta principalmente pelo homem, que tem como responsabilidade ali a questão da participação pública, é composta da mulher, que tem como finalidade os serviços domésticos, e tem os filhos, que são também ali responsáveis por manter toda essa dinâmica, por ser e se desenvolver. No entanto, a família também possui bens, e possui bens de 2 espécies, os animados e os inanimados. Os animados são aqueles que têm vida, e dentro desses bens que têm vida entram os escravos, beleza? Qual a importância dos escravos, segundo Aristóteles? Permitir que o homem, o dono, o chefe da casa, o chefe da família, participe da polis, participe dos assuntos públicos, ok? Então vamos lá então. Letra A. Mulheres e escravos possuem as mesmas partes da alma, sendo seres com virtudes intelectuais idênticas, motivo pelo qual desempenham funções similares no âmbito doméstico. Ó, vocês viram ali que o texto não está falando isso, né? O texto nos leva para outra conclusão, justamente porque fala assim, ó, nesse caso as partes da alma estão presentes em todos esses seres, mas dispostas de modo diferente, tá? Então, as virtudes intelectuais, elas não são idênticas, elas se manifestam de maneiras diferentes e eles não possuem as funções similares no âmbito doméstico, correto? B. Todo ser humano é um ser social, ou animal político, porque cada um cumpre a mesma função de participação na polis, cabendo adicionalmente às mulheres participação nos banquetes. Galera, a questão é alternativa, é altamente nada a ver. Por quê? Porque você sabe que a participação na polis era restrita aos homens, e a eles cabia a decisão e os recursos da administração pública, beleza? As mulheres não participavam disso. C. As funções dos homens livres, mulheres e escravos são determinadas pela alma, havendo igualdade em suas capacidades para cuidar da casa e da administração pública. Não, você já viu que não há essa igualdade, o homem tem essa capacidade. Galera, de novo, tô falando de Aristóteles, pelo amor de Deus, não vai cortar isso aqui, mandar no Twitter e falar que sou eu que defendo isso, que senão daqui a pouco sai professor machista. Demorou? D. As mulheres têm função de cuidadoras de casa, e embora tenham capacidade deliberativa, esta é distinta das dos homens, o que impede sua participação política. Beleza.
Isso é justamente o que a questão queria que você soubesse. Porque a capacidade deliberativa é o que dá ao homem essa noção do discurso, essa noção do diálogo, da retórica, da capacidade de decidir em prol da justiça. Não se esqueçam que a justiça é de fato o grande alvo, a finalidade da polis, correto? Então não se esqueçam desse detalhe e isso vai nos levar a dizer que essa alternativa é a alternativa correta, beleza? Deixa eu marcar aqui. Tchuf. A alternativa D, bem bonitinha. Por que não pode ser a E? As funções das mulheres são similares às dos homens livres. Você já sabe que não, né? Ainda que suas capacidades deliberativas sejam desiguais. Elas possuíam os mesmos deveres e direitos na polis. Nossa, nada a ver. Eles não possuíam os mesmos direitos e deveres. E você sabe que a participação, como a gente já disse mais de 1000 vezes aqui nesse exercício, não são iguais. As participações são de acordo com a capacidade discursiva, deliberativa e de acordo com a manifestação dessa capacidade dentro da polis, beleza? Então aí, letra D, bem bonitinha e maravilhosa. Queridos, na questão 12, nós vamos encontrar Hannah Arendt, a bonitinha, maravilhosa. Opa, passei errado. Vamos ver então o que a Hannah Arendt vai nos ajudar a entender aqui. Em contraposição tanto aos regimes tirânicos como aos autoritários, a imagem mais adequada de governo e organização totalitários parece-me a estrutura da cebola, em cujo centro, em uma espécie de espaço vazio, localiza-se o líder, e o que quer que ele faça, integre ele o organismo político como em uma hierarquia autoritária, ou oprima seus súditos como um tirano. Ele o faz de dentro e não de fora ou de cima. Galera, a Hannah Arendt, de fato, nesse livrinho aqui, ó, Entre o Passado e o Futuro, bem bonitinho, maravilhoso, vai nos mostrar exatamente essa ideia de como o tirano, ou como esse poder, que a gente vai chamar aí de poder totalitário, também acontece. Lembre-se sempre disso. O totalitarismo age de forma a tirar lá na esfera privada do sujeito a sua solidão e a promulgar o isolamento, para que o sujeito não pense por si, sim, seja alienado, e no campo da esfera pública, a defender ou a promover o que a gente vai chamar aqui de obediência, beleza? Então o sujeito ele se torna alienado, ele não pensa mais por si, e ele se torna obediente, então ele vai se integrar com a massa conduzida pelo tirano. Vamos lá então entender aqui as alternativas, povo. Bem bonitinho. Hannah Arendt, a filósofa alemã de origem judaica, marcou profundamente a filosofia política contemporânea com suas reflexões sobre os fenômenos totalitários do século XX. Com base no texto e nos conhecimentos sobre a compreensão arendtiana do totalitarismo, assinale a alternativa correta. A. A ideologia totalitarista se distingue da tirania e do autoritarismo por se basear em ideias de caráter democrático, como a de partidos políticos. Pelo amor de Cristo, né, galera? Você não pode acreditar que essa ideia do autoritarismo e da tirania se baseiam em ideias democráticas, ok? O caráter democrático se pautaria na igualdade, ou seja, na representação da diversidade. Para Hannah Arendt isso seria legal, mas o totalitarismo não é o lugar onde isso acontece. Fechou? O autoritarismo prega justamente o horror, a diferença, a aversão ao que é não igual, a pluralidade. B. O totalitarismo possui uma estrutura em que cada nível mantém a fachada de normalidade e respeitabilidade que disfarça o seu caráter antidemocrático. Lindo, maravilhoso. Olha só que bonito isso, né? A Hannah Arendt diz que, então, num regime antidemocrático, ou melhor, no regime totalitário, existe uma espécie de fachada, uma espécie de promoção de propaganda errada, uma propaganda enganosa, onde defende-se essa ideia de democracia, mas no final das contas é tudo antidemocrático. E olha o que ela diz aqui no texto, só pra gente fechar bem bonitinho. Todas as partes extraordinariamente múltiplas do movimento, as organizações de frente, as diversas sociedades profissionais, os efetivos do partido, a burocracia partidária, as formações de elite e os grupos de policiamento relacionam-se de tal modo que cada uma delas forma a fachada em uma direção e o centro na outra. Isso é, desempenham o papel de mundo exterior normal para um nível e o papel de extremismo radical para o outro. A Hannah Arendt, nesse livrinho aqui, ela arrebenta com o totalitarismo justamente por conta dessa mentira, dessa fachada democrática que, no final das contas, nada mais é do que um grande horror ao que
que nós chamamos de pluralidade. A gente sabe, então, que a letra B está corretíssima. Vamos ver por que as outras 3 estão erradas. C. A propaganda totalitária visa a violência do Estado como na tirania, sem investir no controle das massas, vias políticas públicas e ideologia. Galera, obviamente, né, ela inclusive vai identificar o papel aí das propagandas e tudo mais nessa condução das massas. Então, por favor, não acredite que é sem investir no controle das massas. É pelo controle das massas que se consegue essa ideia aí de uma imposição de uma ideologia. D. Os regimes totalitários, assim como as tiranias e o autoritarismo, pautam-se na descrença da onipotência do líder. Só olhar pro Hitler, mano. A galera desacreditava da presença do Hitler ou da potência do Hitler? Não, né? E de verdades factuais. Então, pautam-se nas verdades factuais. É só você lembrar no que a gente vai chamar, e eu tô dando risada, galera, mas não é porque eu tô dando risada, por exemplo, do nazismo, pelo amor de Deus. É de como a questão se colocou aqui. Olha que interessante, se você pensa assim, verdades factuais. Os caras, eles faziam testes para tentar provar que existia uma raça melhor, uma raça pura. Não conseguiam, mas mesmo assim continuavam tentando colocar isso. É só você parar para pensar nos grupos neofascistas que existem hoje e os neonazistas que ainda defendem essa ideia. Por exemplo, o antissemitismo idiota, que é justamente essa ideia de que existe uma raça melhor que a outra, que existem diferenças, né, entre nós, nesse sentido. E as tiranias e regimes totalitários utilizam-se de propagandas ideológicas e de programas sociais que garantem a respeitabilidade e igualdade de direitos e deveres. Pelo amor de Deus, você sabe que os regimes totalitários têm justamente essa base, a aversão ao diferente, a aversão à pluralidade. Correto? Então, acertamos aqui, letra B, bonitinha, maravilhosa. Vamos para a 21, a questão que fala sobre Adorno e Horkheimer, nesse livrinho bonitinho aí, A Dialética do Esclarecimento. Houve sempre entre os homens um esforço pouco nobre para desacreditar as sereias, acusando-as simplesmente de mentirosas quando cantavam, enganadoras quando suspiravam, fictícias quando eram tocadas. Ulisses as venceu, mas de que maneira? Ulisses, a teimosia e a prudência de Ulisses, pérfida que lhe permitiu gozar do espetáculo das sereias sem correr risco e sem aceitar as consequências. Aquele gozo covarde, medíocre, tranquilo e comedido. Aquela covardia feliz e segura. Vencidas as sereias pelo poder da técnica que pretendera jogar sem perigo com as potências irreais, inspiradas. Ulisses não saiu, porém, ileso. Com base no texto de Blanchot e na obra A Dialética do Esclarecimento de Adorno e Horkheimer, que apresentam interpretações do encontro entre Ulisses e as sereias, e tendo por referência o conhecimento sobre os conceitos do esclarecimento, razão instrumental e a relação humana-natureza, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. 1. O controle dos efeitos encantatórios do canto das sereias resulta de uma ação instrumental sobre a natureza. Perfeito, olha que legal. Eu vou ler aqui para vocês, nessa obra aqui, ó, Dialética do Esclarecimento, de Adorno e Horkheimer, bonitinho. Eles vão dizer o seguinte, olha que bonitinho esse trecho aqui. Ó. O recurso do eu para sair vencedor das aventuras, perder-se para se conservar, é a astúcia. O navegador Ulisses logra as divindades da natureza, como depois o viajante civilizador logrará os selvagens, oferecendo-lhes contas de vidro coloridas em troca de marfim. É verdade que só às vezes ele aparece fazendo trocas, a saber, quando se dão e se recebem os presentes da hospitalidade. Galera, o que o Adorno e Horkheimer estão nos ensinando aqui? Que, velho, tal como Ulisses pôde gozar aí da presença das musas, das sereias, sem receber todo um malefício, é assim que, por exemplo, a nossa mentalidade, essa razão instrumental acontece em relação com a natureza, por exemplo. Nós utilizamos toda a nossa potência intelectual para extrair da natureza aquilo que queremos, do jeito que queremos, quando queremos e para onde queremos. Então, esse fim instrumentalizado é justamente o que faz com que nós controlemos a natureza. Não se esqueça disso. Para o Adorno e Horkheimer, a razão instrumental é isso. A razão sendo utilizada como meio de dominação. Dominação da natureza, dominação dos seres humanos, dominação da técnica. Beleza? Vem comigo. A astúcia é o recurso utilizado por Ulisses para sair vencedor das aventuras, por meio do qual ele se perde para se conservar. É justamente isso que eu li para vocês aqui. Tá perfeitinho, 1 e 2, bonitinho. Beleza? A astúcia, então, seria o equivalente ao que a gente vai chamar de técnica ou de razão, beleza?
O episódio das sereias mostra a separação originária entre mito, marcado pela irracionalidade e o trabalho racional. Pelo amor de Deus, você não tem mais o direito de errar isso. Eu já falei para vocês nunca chamarem um mito de irracional nesse sentido. Claro que em alguns momentos vão aparecer esses termos em alguns filósofos, mas não é dizendo que ele é desprovido de racionalidade. Tem um outro papo que a gente vai trazer em outro momento, mas nesse contexto, essa alternativa aí tá altamente errada, beleza? Só por saber que a 1 tá certa, a 2 tá certa, a 3 tá errada, a gente já conseguiria eliminar, mas vamos ver a 4? Ulisses e as sereias são evocados como símbolos das relações simétricas de poder entre homens e mulheres. Pelo amor de Deus, galera. Se existe uma coisa em que o Adorno e o Horkheimer são bons, é em demonstrar como as relações não são simétricas e justamente como não se tem uma espécie de similaridade da relação entre o homem que utiliza a razão como dominador e todas as outras pessoas. Então a gente consegue encontrar aí a verdade da alternativa na letra A, ok? A gente sabe, Escola de Frankfurt é sempre um pilar muito bem cobrado, maravilhosa. Vocês poderiam ter interpretado isso aqui também através da sociologia, ok? Vamos para o Nietzsche então, bonitinho. Questão número 29. Teremos ganho muito a favor da ciência estética se chegarmos não apenas à intelecção lógica, mas à certeza imediata da introvisão. Anschauung, de que o contínuo desenvolvimento da arte está ligado à duplicidade do apolíneo dionisíaco, da mesma maneira como a procriação depende da dualidade dos sexos, em que a luta é incessante e onde intervêm periódicas reconciliações. Galera, a compreensão do processo de criação a partir da analogia como a procriação, da valorização da intuição e da crítica ao conceito, renovou profundamente a estética filosófica. A respeito da teoria nietzschiana de criação, manifesta na sua interpretação do apolíneo dionisíaco, assinale a alternativa correta. Pelo amor de Deus, é esse livro aqui, A Origem da Tragédia, proveniente do espírito da música. Aqui o Nietzsche vai falar sobre essa necessidade, sobre essa justaposição, essa relação entre apolíneo e dionisíaco. Apolo, a razão, toda a questão da virtude, do caráter, do pensamento, da reflexão, e o Dionísio, a questão do corpo, da vontade, dessa potência relacionada à nossa virilidade, por assim dizer. Vamos lá então. Letra A. O dionisíaco, elogiado por Nietzsche como símbolo de um acordo superior entre o humano e a natureza, tem como marca característica a dissolução do humano. Nada a ver. É justamente quando nós damos voz ao Dionísio, que aí a gente pode, inclusive, voltar, depois de toda a crítica que o Nietzsche faz a essa cultura socrático-platônica cristã, que nós podemos voltar a dar voz ao ser humano de fato, aquilo que a gente vai chamar de Iberman, de super-homem. Então a alternativa A está errada. B. O apolíneo representa o âmbito da dissolução das formas, da embriaguez, enquanto o dionisíaco diz respeito ao âmbito figurativo do sonho. Galera, de novo, o apolíneo representa o âmbito da dissolução das formas da embriaguez. Olha o que o cara tá dizendo, ele inverteu. Esse aqui é o distrator mais simples de todos, tá? Quando o cara ele inverte, quando ele joga o conceito invertido. Um na boca de outro e o outro na boca de um. C. O procedimento dialético socrático discutido por Nietzsche mantém a tensão característica da tragédia. Não mantém. Por quê? Porque a tensão característica da tragédia era justamente essa de corpo e alma, de vontade e razão, cultura e desejo. Mas quando você joga para a tradição platônica, o corpo é aniquilado e a alma é sobreposta. Então o apolíneo tem uma vitória sobre o dionisíaco, tá bom? D. A cultura da ópera representa o renascimento da tragédia, pois reconstitui os vínculos entre arte, religião e sociedade a partir da oposição entre Apolíneo e Dionisíaco. Galera, vamos pegar a parte da religião aí. A religião reconstitui a oposição entre Apolíneo e Dionisíaco? Muito pelo contrário. A religião reforça a ideia de que o dionisíaco não deve existir. O seu corpo tem que ser lacrado, jogado para baixo. Como diz na própria Bíblia, né? O corpo é pecaminoso. E a relação entre Apolíneo e Dionisíaco permite pensar a criação a partir de elementos negligenciados pela filosofia. Legal? Como o corpo, as pulsões e o feminino. Galera, perfeito. Por quê? Apesar do Nietzsche se caracterizar aqui um tanto quanto misógino, no seu pensamento, tá? Isso é um pouco discutível. Inclusive, tem uma pensadora muito legal chamada Scarlett Marton, que
que escreveu um livro bem legal sobre isso, sobre a ideia se Nietzsche é ou não misógino. E aí a gente acaba entendendo o quê? Que para o Nietzsche, quando nós falamos da religião, ou quando nós falamos dessa ideia da criação, nós precisamos considerar todas as pulsões envolvidas, as pulsões opostas ali. Então, o apolíneo dionisíaco, a própria ideia do sexo, né? A própria ideia de criação tem a ver com essas pulsões. Então, nós aqui com certeza conseguimos entender que a letra correta é a letra E. Fechou? Só para finalizar o comentário, então, quero lembrá-los que a redação foi: com base no texto, redija um texto dissertativo argumentativo que coloque em discussão a seguinte afirmação da pesquisadora em educação, Martinha Clarete Dutra dos Santos. Eu tenho direito a ser igual quando a diferença me inferioriza e tenho direito a ser diferente quando a igualdade me descaracteriza. Galera, obviamente que eu estou fazendo um recorte aqui, eu não sou o professor de redação, mas só para a gente comentar o quanto é importante a filosofia aqui. Você poderia usar a Hannah Arendt para fomentar a sua discussão. Ah, tinha outra proposta também, beleza? Você poderia usar a Hannah Arendt aqui para fomentar a sua discussão com a ideia da pluralidade, de que todos devem ser iguais no sentido de demonstrar a sua diferença, a sua pluralidade. E também tem a ideia aqui do Aristóteles, por mais que ele seja, como a gente viu lá na questão 10, uma pessoa que defenda uma diferença entre homens e mulheres, ele também disse que a justiça distributiva se caracteriza em dar desigual aos desiguais para torná-los iguais. Ou seja, se em algum momento essa igualdade me deixa com menos direito, eu preciso ser desigual nessa desigualdade para proporcionar uma equivalência. É o que a galera vai chamar de equidade lá na filosofia norte-americana depois, como um filósofo chamado de John Rawls, outros filósofos vão usar outros conceitos, como o próprio Michael Sandel, pensar na justiça. Correto? Povo, muito obrigado por terem acompanhado essa nossa discussão filosófica aqui, essa revisão, e eu espero que vocês deixem seu like, se inscrevam no canal e espero que vocês tenham curtido. Beijos, até mais, tchau, tchau!